Porque a gente tem essa percepção, assim, eventualmente em conversas de bar, você vai falar, o brasileiro é corrupto. Não tem elementos no brasileiro que ateste que ele é mais corrupto ou menos corrupto do que outras populações. Inclusive, eu convido até tem um filme que ilustra bem essa história, Gangue de Nova York, se eu não me engano é o Leonardo DiCaprio, e ele mostra bem a questão de Nova York há 150 anos atrás, o caos que era, o caos social. Gente que sonegava, o arranjo social caótico, e eles conseguem reverter aquilo. Então, assim, não é que você tem uma civilização estruturada hoje, que não quer dizer que no passado ela tenha sido cheia de falhas. Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do PerformaCast, um episódio bem especial. Nós vamos falar aqui de um assunto que o brasileiro gosta de fugir desse assunto aqui, né? Eu estou aqui com o Wagner. Wagner, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu caro. Hoje o assunto é polêmico. Hoje nós vamos falar de tretas. Hoje nós vamos falar do assunto que o empresário sempre arruma um jeitinho de fugir dele, né? Todo mundo, ninguém gosta. Mas vamos lá, já que tem que pagar, vamos tentar pagar dentro da lei a menor quantia possível, legalmente. É isso aí. Antes eu quero agradecer aqui então os apoiadores, quero agradecer você, Wagner, que está apoiando o projeto aqui, né, da Contabilidade Ícone, Contabilidade Consultiva, né? A Sara da Canto Marcos e Patentes, pessoal da Voa Advocacia e também a Seguralta com a Carol, né, que está aqui também falando dos seguros para os empresários, né? Muito bom. E então, Wagner, o que pega então, né? O brasileiro não gosta de pagar imposto de jeito nenhum, né? Nós vamos falar hoje sobre o imposto, né? E falar dos impostos em gerais que o brasileiro paga, não é isso? Isso. Assim, na verdade, eu conheço duas pessoas que gostam de pagar impostos. Uma já morreu e a outra está em coma no CTI. Tá nas últimas. Tá nas últimas. Mas a justiça seja feita, não é que o brasileiro não gosta de pagar impostos. O cidadão, mundo afora, não é muito adepto do pagamento de impostos. E há uma causa, né? Uma causa, a gente pode até dizer, antropológica, de por que pagamos impostos e, afinal de contas, por que não se gosta de pagar impostos. Eu vou voltar, assim, a alguns milhares de anos na nossa história para a gente entender o que é essa dinâmica do imposto, porque, como já diz o próprio nome, é uma imposição, é algo que te é imposto. Você não tem escolha, né? Você não tem escolha. Então, em bom português, cobra quem pode, paga quem tem juízo. Então, não há de se falar em uma sociedade organizada que funcione sem a ideia, né? A expressão correta mais genérica seriam tributos, mas tributo também é um grande eufemismo, né? Que tributo a gente faz para pessoas de destaque, né? E no caso, a gente está pagando tributos para o Estado. Mas, assim, a questão da sociedade organizada, ela só é funcional via tributos, né? Via os impostos. E, historicamente falando, antropologicamente falando, a gente tem que perceber o seguinte: os impostos, eles surgem na humanidade quando a gente começa a se organizar como civilização. Se a gente pegar na linha da história do homem, o primeiro hominídeo, assim, né, que seria um parente distante nosso, ele aparece na Terra há 1,5 milhão de anos. Durante toda essa parte da nossa história, nós éramos nômades. Então, basicamente, o que a gente tinha de propriedade? Que a gente conseguisse carregar. E aí havia um elemento de destaque muito grande, e eu estou contando essa história só para a gente entender o que se gosta e não se gosta de pagar tributos, de impostos. Havia um arranjo social muito simples, porque, como eram caçadores e coletores, você tinha basicamente um grupo pequeno de pessoas. Então, quando a gente fala em nômades, a gente tinha ali 20 pessoas, era basicamente uma família. Pais, filhos, agregados ali, e por questão até de logística, porque se acabavam os alimentos aqui em uma região, para deslocar de uma região para outra, um grupo menor de pessoas é muito mais fácil. Você não conseguiria fazer um deslocamento de distâncias maiores com 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, é inviável. Então, havia essa dinâmica, um grupo pequeno de pessoas, e aí, obviamente, se eu parar para pensar evolutivamente, durante 1,5 milhão de anos, foi gravado nos nossos genes da gente se preocupar ali com os próximos, com o teu núcleo familiar. E quando essas tribos, esses grupos, a gente nem podia falar que era tribo ainda, se encontravam, não havia interesse em disputar território, porque não tinha a ideia de território. Então,
cada grupo ia para o seu canto porque tinha alimento, né, na natureza que atendia a todos os grupos. A coisa começa a se complicar de 10 mil anos para cá, que é com a fundação da civilização. Então compara bem. 1,5 milhão de anos como nômades em pequenos grupos. 10 mil anos como civilização. Isso, sobre o olhar antropológico, até no próprio nosso DNA, a gente vai perceber que há uma diferença gritante, porque a partir do momento da civilização, nós não temos que conviver mais só com os nossos próximos. Nós decidimos, enquanto humanidade, a ficar próximo a um rio para cultivar, a ter animais para cuidar. Então, a pecuária e a agricultura é o que vai dar base à civilização. E aí, quando você pega esses vários grupos juntos, para eles coexistirem e a coisa ser organizada, você vai acabar tendo que eleger alguém para administrar. Para eu conseguir manter esse arranjo social funcionando, eu vou precisar que cada um contribua para a coisa funcionar. Não havendo moeda, como é que essas pessoas contribuíam? Com parte da produção. Só que aí o grande dilema, quando a moeda passa a ser cunhada, então o próprio pagamento da moeda era uma forma de você contribuir com a sua sociedade. Vamos falar de infraestrutura, óbvio, mas também você tinha questão de segurança. O modelo que a gente tem hoje, né? Segurança, infraestrutura, isso já estava presente nessas sociedades há 10 mil anos. E essas sociedades elas vão evoluindo, inclusive até interessante, se você pega sobre o olhar histórico, você vai na Bíblia, você tem a famosa passagem de Cristo sendo cobrado, né? E aí a famosa frase, porque tinha que se pagar uma taxa para entrar em determinado local. E aí fala, senhor, mas o senhor vai pagar esse imposto? E aí acho que é a primeira expressão de alguém que não queria ter confusão com a Receita Federal romana, que é a frase clássica, né? A César o que é de César. Inclusive Mateus, o discípulo, o apóstolo, ele era cobrador de impostos. E aí, claro que nesse arranjo social, o líder, né, que é o que a gente tem hoje como governante, eventualmente ele erra a mão. Porque assim, em condições normais, bacana, se você tem uma sociedade pequena, onde a pessoa está contribuindo para o bem comum, mas está vendo a coisa acontecendo, beleza, eu vou pagar. Só que vamos pensar, essas sociedades entravam em guerras. E aí, para custear o exército, dependia dessa população. E aí o rei ia falar, olha, ou você contribui, ou eles vão invadir aqui e vão matar todo mundo. Então, beleza, eu tenho que contribuir. Mas quando essa guerra vai estendendo, vamos lá, a guerra entre a França e a Inglaterra durou décadas, né? A famosa Guerra dos 100 Anos. Você imagina o governante, o desgaste que é do império, dos governantes, da monarquia e da própria população sustentar uma guerra por décadas. Porque isso é tecnicamente custeado pelas contribuições, pelos impostos. Historicamente falando, esses abusos vão acontecer, né? Errar na medida ou a própria percepção da população que a coisa não está voltando. Então a gente pode falar assim, que essa briga de não quero pagar impostos, ela tem 10 mil anos na história do homem, e a gente tem episódios clássicos, né? Na Inglaterra, o rei John errou a mão, começou a aumentar demais a carga tributária, e os nobres chegaram e falaram, olha, é o seguinte, vamos criar uma regrinha aqui, se a gente não organizar isso, nós vamos cortar a tua cabeça. E aí aparece a primeira Constituição, que é a Carta Magna. Ela foi justamente uma iniciativa do rei de dar poderes, dar representatividade à população, porque isso centralizado sozinho na mão do monarca era um problemão. Então, assim, esses conflitos em relação à carga tributária, eles não são novidades na história. A própria Inconfidência Mineira, ela é, de certa forma, uma revolução tributária. Na época de Tiradentes, a coroa portuguesa cobrava 1/5 da produção do ouro. Então, pensa comigo, 20%. Né? É muita coisa, hein? 20%. Se eu pegar o que se pagava de impostos e dividir pelo que era produzido, é 1/5. Então, 20%. Se eu fizer essa mesma conta hoje no Brasil, o que se recolhe de impostos dividido pelo que se produz, que é o PIB, já está em 38%, 40%. Ou a gente pode afirmar que, de certa forma, tirando os ideais nobres, Tiradentes morreu à toa, porque nesse conflito tributário, porque ele tinha esse aspecto tributário na Inconfidência Mineira, havia metade da carga tributária que nós temos hoje. Então, mundo afora, a própria Revolução Americana, então você tem levantes, né, contra
os governantes em relação à carga tributária. E é meio óbvio que isso vai muito de elementos. Então a gente já pode falar que esse conflito ele é recente na humanidade, se a gente pegar a nossa linha do tempo como um todo. Mas você tem elementos que vão contribuir ou atrapalhar essa relação. Se você tem um governo que ele arrecada esses tributos, mas você tem a segurança que os tributos arrecadados voltam para a população no formato de educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura de qualidade, a população está até disposta a pagar quando ela tem essa percepção, essa visão. Mas quando ela não vê esse resultado, ela já é avessa, porque ela tem a percepção que é um gasto à toa, que ela na prática está sendo extorquida. Volta a idade, que a gente já viu muito em filme, do soldado com a espada na mão do dono da terra e levando na força a produção que ele tinha. Então, assim, tende a população a perceber isso como uma extorsão, porque ele não está vendo retorno daquilo. E aí, isso no nosso país, claro, é gritante, porque a gente tem uma percepção de corrupção, de impunidade, de desvio. A gente entra ano, sai ano, tem escândalos de desvio, né, de dinheiro público. E aí fica, então, a percepção que nós estamos pagando algo para custear coisas que não funcionam. Se você vai num país como a Suíça, como a Noruega, como a própria Suécia, né, os países que têm um modelo social mais funcional do que o nosso, eles também não gostam de pagar impostos. Não é que amam, né? Não é que no dia da declaração de imposto de renda lá, o cara já acorda cantando o Happy Day e parecendo um comercial. Hoje é o dia de eu pagar hoje é o imposto. dia de eu... Não é assim. Só que como ele tem essa percepção de que lá o investimento acontece, né, que o dinheiro vai, sobe e volta, então, obviamente, como ele é mais consciente, ele entende a participação dele no processo social e aí sim ele paga com mais consciência. Não vamos falar que ele ama pagar aquilo. E mundo afora também a gente tem os enroladinhos, né? A gente tem países aí que adoram uma gambiarra como aqui, que estão sempre procurando um jeito de burlar o sistema. A grande dificuldade nossa hoje é que isso durante muitos anos, beleza, funcionava. Só que com a digitalização dos processos, com a transformação digital, está cada vez mais difícil falar em sonegação. Eu já vi uma vez, o Wagner, eu vi um vídeo uma vez falando, né, que no Brasil a gente tem a cultura de terminar um apartamento e depois você fecha ali a varanda e você pega um pouco mais de área ali construída, né? Que não é do proprietário, é área comum, né? É área comum. Você fecha um pouquinho da área ali e você ganha um comum. pouquinho da área de varanda, né? Área comum. Aí você faz uma área gourmet lá e tal. Aí eu vi um vídeo bem interessante, o cara explicando sobre isso, e ele caiu falando num país onde que a lei era o seguinte: enquanto não concluísse as casas, não pagava imposto, né, do IPTU, né? Uhum. Então aí virou uma cultura das casas inacabadas, né? Sem pintar, sem rebocar. Uhum. Porque, não vou acabar ela não, porque senão eu tenho que pagar imposto, né? Eu tenho que contribuir. Então você já viu algum caso desse tipo? Já. Qual país que rolou isso? Já. E assim, o que a gente percebe esses subterfúgios para não se pagar impostos não é característica do brasileiro, né? A gente tem a mania, tem um livro excelente que ele chama Origem da Corrupção, vou te passar também para a gente deixar aqui na descrição, porque a gente tem essa percepção assim, eventualmente em conversas de bar, você vai falar, o brasileiro é corrupto. Não tem elementos no brasileiro que ateste que ele é mais corrupto ou menos corrupto do que outras populações. Inclusive, eu convido até tem um filme que ilustra bem essa história, Gangue de Nova York, se eu não me engano é o Leonardo DiCaprio, e ele mostra bem a questão de Nova York há 150 anos atrás, o caos que era, o caos social. Gente que sonegava, o arranjo social caótico, e eles conseguem reverter aquilo. Então, assim, não é que você tem uma civilização estruturada hoje, que não quer dizer que no passado ela tenha sido cheia de falhas. No Brasil, especificamente, a gente tem uma impunidade, tem o famoso jeitinho brasileiro, que é uma forma de tentar burlar, essa do acabamento é muito comum, você vai em comunidades de baixa renda, você vê a casa sem terminar. Aqui a gente tem aquele famoso problema da expansão, né? Você constrói uma casa de 60 metros, consegue a liberação na prefeitura. Depois constrói mais 200. E aí vem a tecnologia, geolocalização, vai filmando
o terreno por cima, faz a metragem eletrônica, a mensuração eletrônica e já tributa a pessoa de cara. Não é exclusividade nossa, você tem isso mundo afora. Só que em algumas sociedades a coisa está tão mais organizada que o próprio governante começou a entender a dinâmica humana. Esse bate-papo inicial que nós tivemos de por que eu não me preocupo tanto com o social, por que eu coloco a minha família em primeiro lugar, porque a gente tem essa estrutura de sempre cuidado de quem está mais próximo evolutivamente, né? Então, assim, quando nós tivemos famílias ao lado uma das outras, é uma novidade na história humana. Então, essa convivência realmente é difícil. Já é difícil dentro da própria casa. Você imagina com o teu vizinho, você imagina com a cidade toda. Então, essa consciência de que eu tenho que contribuir, ela é desenvolvida nas pessoas. Só que se percebeu o seguinte, eu consigo eliminar essas falhas, tem um estudo famoso, que é a curva de Laffer, que você percebeu assim, existe um limite que a população está disposta a pagar. Porque em 10 mil anos de existência, já deu tempo da população entender, beleza, tem que pagar, bacana. Então existe um limite que a população está disposta. Só que o governo ele tende a querer aumentar a carga tributária cada vez mais. Então, se eu tenho esse produto aqui, antes eu pagava 5% de imposto, entra no novo governo passa para 7%. E o próximo coloca em 10%, e o próximo coloca em 15%. Então, quando ele vai aumentando isso, o que começa a acontecer? Não só no Brasil, mas mundo afora, a própria população ela começa a criar recursos para não pagar isso aqui. Então, a curva de Laffer ela mostra o seguinte, você tem um determinado patamar que as pessoas estão dispostas a pagar esse tributo, mas se você começar a aumentar demais esse percentual, a arrecadação começa a cair. Por quê? Porque as pessoas vão começar a sonegar. Então, há um paradoxo interessante que se a carga tributária estiver abaixo do que as pessoas estão dispostas a pagar, a arrecadação tende a subir. Aqui no Se a população perceber que é justo, ela paga e com isso você consegue eliminar o problema da sonegação. No Brasil nós temos estados com tributação diferente, né? Sim, então a famosa guerra fiscal. Deve dar para perceber isso então em algum estado, né? O que acontece assim, essa guerra fiscal, hoje eu vou focar um pouco mais no imposto de renda da pessoa física, mas a guerra fiscal ela acontece entre PJs. E a ideia, ela existe para os impostos estaduais, e a ideia, inicialmente até muito válida, era de incentivar os estados com a logística mais complexa. Porque, não sei aqui se alguém já teve a experiência de ir para o Acre, mas não é um lugar que se chega fácil. Então, o que era a intenção? Aonde a logística é mais complexa e, consequentemente, essa região é menos desenvolvida, eu vou reduzir a carga tributária para incentivar a produção ser escoada para aquela região. E onde a carga tributária, onde a região é mais desenvolvida, eu vou tributar mais. Então, a União deu autonomia para os estados para eles taxarem internamente a 18%, mas entre estados isso pode oscilar de 7% até 25%, conforme for o produto. Então, a lógica é meio que assim, se for vender para o Acre, conforme for o tipo de empresa, nem paga imposto estadual. Mas se ela vai vender para São Paulo, aí ela vai pagar muito mais. O que é a lógica? Eu incentivar mais a enviar a minha produção para o norte e nordeste do país, porque o sul-sudeste já é, de certa forma, autossustentável. Isso, se a gente falar de 70, 50 anos atrás, soa uma solução própria para aquela época. Hoje já há de se rever essa solução. Por quê? A gente tem um e-commerce, que você pode estar em qualquer lugar e despachar sua mercadoria de qualquer lugar. Então já não é assim mais. Virou do passado essa já discussão, não é assim mais. E os próprios estados, eles começaram a criar atrativos para que realmente houvesse uma instalação lá, para que as indústrias fossem para lá, para que as fábricas, as distribuidoras tivessem lá. E há outras formas também de se incentivar esse estado. Você tem turismo, você tem outras maneiras de criar arrecadação, não necessariamente pela produção. Né? O próprio ecoturismo é uma forma disso. Então, essa guerra tributária, ela é mais relativa, ela é relativa à pessoa jurídica. E a proposta dela é incentivar regiões mais pobres a se desenvolverem. Então, você costuma ver, por exemplo, unidades de produção em estados que você fala, mas por que está lá? Justamente para aumentar a empregabilidade e a arrecadação de impostos naquela região. Então, a lógica sempre foi eu tentar mandar mais recursos para onde é mais pobre. Né? E até quando você toca nesse assunto de guerra fiscal, eu até pontuaria uma situação que é muito comum, é uma dúvida muito recorrente. Eu tenho essa pergunta quase que toda santa semana lá no nosso escritório.
É quando que eu preciso ser pessoa física e quando que eu preciso ser pessoa jurídica. Quando é que eu posso pagar imposto como pessoa física e quando que eu posso pagar imposto como pessoa jurídica? Em que momento do meu empreendimento que eu tenho que me converter de um para outro? E você vai ver assim, alguns profissionais que falam, mas por que esse cara não tem empresa? Né? Vamos pegar exemplos assim muito comuns, um advogado. Por que ele é advogado? Ele não tem um escritório de advocacia? Ou um dentista? Por que ele é um dentista? Por que ele não tem um consultório odontológico? E aí o que delimita isso, né, o que cria essa limitação é o que nós chamamos de atividade intelectual. Então o que acontece? Na verdade, tributariamente usa uma expressão que é profissional liberal. Então o que acontece? A atividade mercantil seria aquela onde eu comercializo e industrializo. Então se eu compro a tua camisa e revendo é uma atividade mercantil. Se eu compro tecidos, botões e linha, costuro e entrego é uma atividade mercantil. Mas um podcast, um escritório de contabilidade é uma prestação de serviço. E aí, por ser uma prestação de serviço, entende-se que é uma prestação de serviço que a matéria-prima é o conhecimento. Quando eu tiver este modelo, este formato, eu posso exercer a minha atividade como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, um advogado, ele pode ser PF ou ele pode ser PJ. Um contador, ele pode ser PF ou ele pode ser PJ. Qualquer profissional, um arquiteto, né, um engenheiro, o próprio médico, ele pode exercer como pessoa física ou como pessoa jurídica. O que vai levá-lo a tomar essa decisão? Basicamente 2 fatores, a carga tributária. Existe um limite que ainda é interessante você trabalhar como pessoa física. Nós temos uma nota de corte, eu sempre atualizo esse cálculo por conta das tabelas, mas se eu tenho um profissional liberal que ele recebe ali de 6 a 7 mil por mês, e ele é pessoa física, é interessante que ele continue como pessoa física porque ele vai pagar menos imposto como pessoa física do que como pessoa jurídica. Mas se ele começa a pular para 10, 15, 20 mil, aí já é interessante ele virar pessoa jurídica. Então a primeira nota de corte é limite de faturamento. Na condição de pessoa física, rendimento. Na condição de pessoa jurídica, receita. Então o ganho dele, se ele está em até 7 mil reais por mês, fica quieto na pessoa física, porque por incrível que pareça é interessante. Passou disso, aí vamos abrir PJ. Então isso é muito interessante, né? Esse dinamismo, porque assim... E legalmente permitido. Ele pode na vida real, como que é o negócio? A pessoa começa a trabalhar, começa a pagar um tanto de coisa ali, começa... todo início ele é desafiador, né? Desafiador. E aí ele, numa hora ele assusta e fala assim, não, eu tô pagando tanto de imposto. E às vezes se ele tivesse lá atrás, conversado com o contador, feito um planejamento, era sim, diferente, né? Muito. Só que não, na realidade vai acontecendo, aí de repente ele conversa com um, cara, mas eu tô pagando tanto, mas como que você tá pagando isso? Tô pagando metade. Tô pagando, mas como? Aí você vai ver se você tem ali 2 anos que você tá pagando a mais imposto, né? O que o empreendedor ele precisa entender é o seguinte, existem mecanismos legais, lícitos, para que se pague menos impostos e se coloque a cabeça no travesseiro e durma com tranquilidade, economizando dentro da lei. Nada de sonegação. Nada de sonegação. Então, por exemplo... Enquadramento mais correto, vamos dizer assim. O enquadramento ideal para a realidade dele. Porque não existe enquadramento ideal. As pessoas falam, o legal é ser optante pelo simples. Não, depende. Depende da circunstância. O lucro presumido é melhor. É melhor para um grupo de econômico, para um grupo de empresas, para um determinado nível de empreendedores. Você tem várias tributações. Então... a pessoa física, a nota de corte que a gente usa é essa. Então, se você é um médico recém-formado, está começando a atender, e aí o teu rendimento está ali na casa dos 6 mil, pessoa física, fica quieto. Porque já que você tem que pagar, do que você está pagando, esse valor é melhor, mais barato, você vai economizar mais enquanto pessoa física. Começa a passar desse valor, aí você vai pensar em outros formatos de pessoa jurídica, onde você vai economizar de forma lícita. Mesmo que ele tenha colaborador, ele continua ainda como pessoa física. Aí nós vamos para o segundo elemento. O que acontece? Quando eu começo a contratar, aí existe uma diferença entre você ter atividade intelectual e atividade empresária. Pressupõe que é atividade intelectual quando você está trabalhando sozinho. Quando você começa a colocar pessoas para trabalhar para você, você já não está sendo mais especificamente um profissional da área. Isso não só de forma tributária, tá? Vamos pegar qualquer empresa que queira ter escala. Eu, Wagner, sou contador, eu tenho a ícone. Se eu quiser executar tudo enquanto contador, eu tenho um limite físico daquilo que eu consigo atender. Se eu quiser ampliar meu nicho, eu preciso de profissionais que trabalhem comigo
E aí ali eu tenho que começar, além de ser contador, ser gestor. Nós conversamos isso no último episódio. Quando eu deixo de exercer a atividade intelectual na prática e começo a trabalhar como gestor, é atividade empresária. Aí também passa a ser interessante como PJ. Você já muda o seu enquadramento ali. Sim, porque como PJ, além de ser uma exigência legal, porque você tem um código, né, a legislação que prevê isso, a diferença entre sociedade simples, que é a atividade intelectual, e a sociedade empresária, que é a atividade que gera empregos, que tem pessoas trabalhando para você, você tem a questão tributária. Por quê? Só para você ter uma ideia. Na condição de pessoa física, se você tem uma folha de pagamento de 10 mil, você vai ter uma despesa com previdência de 30%. Então, só daqueles 10 mil, você vai pagar 3 mil reais de previdência, que é uma previdência patronal que tem para quando você é empregador, pessoa física. Se você virar PJ, de cara você já economizou esses 3 mil. Só de se transformar em PJ. Então, o fato de eu me converter em PJ, quando eu tenho empregados, já gera uma economia previdenciária gigantesca. Nós estamos falando de 30% sobre a folha. É muita grana. Então, os dois elementos que vão te definir é esse. Você ter um limite de faturamento, né, que eu coloquei aqui em 7 mil reais, e você contratar. A partir do momento que você começa a contratar, já é presságio de que é bom avaliar a possibilidade real de abrir uma PJ, porque você vai ter muito menos custos de forma legal. Né? Você vai economizar muito mais. Então, eu posso atuar como pessoa física? Posso. Mas, eventualmente, como pessoa jurídica, eu vou começar a economizar. E aí você tem as gradações de pessoas jurídicas, basicamente simples, lucro presumido e lucro real. Tem outras, mas as mais comuns. E aí a gente faz um estudo tributário em cima de qual desses 3 grupos você se enquadra melhor, pagando menos. Só que isso é constante. Na prática, se for uma empresa muito dinâmica, a gente tem que fazer isso quase que mês a mês. Uma empresa mais estável, uma vez ao ano. Mas tem que estar revendo isso sempre, porque como a nossa legislação é muito dinâmica, isso vai estar sempre em evolução. Então você tem que acompanhar de perto, não tem como... Então, que a pessoa que fez e deixou parado ali, mudou e ficou parado, às vezes aumentou muito o 5 anos que está trabalhando assim, está pagando, está jogando dinheiro fora, literalmente. Às vezes, eu já ouvi falar um dia desses aí que até na produção, né, a pessoa tem como mudar um pouquinho. O bombom, ele tinha aquele estilo enroladinho dos dois lados, né? Isso é famoso. Era um plástico enrolado. Ele era bombom. Era bombom. Agora, pra mim é bombom, continua bombom. Mas agora a embalagem era coladinha dos dois lados. E é um waffle. Vira um waffle. Agora é um waffle, agora não é um bombom mais. E a tributação é diferente. Né? Aí no caso é até a tributação federal. Eles fizeram uma manobra. Você tem muito disso, tem um caso clássico. Muita gente vai achar que o bombom mudou porque fica mais fácil de abrir, a embalagem ficou nova, não, né? Foi uma manobra tributária. Agora, assim, esses grandes grupos econômicos, né, que a gente tá falando de escala, né, de grandes grupos produtores de chocolates. Um caso clássico é o sanduíche, né? Quando você vai comprar hambúrguer, batata e sanduíche nessas redes grandes de fast food, você repara que o mais caro ali é o refrigerante. E o preço do sanduíche, às vezes, não é quase nada comparado. Você fala, mas como é que pode, né? Por quê? Por conta da tributação. Então eu coloco... O refrigerante de tributação é mais barato? Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar uma tributação X naquele pack, né? Eu vendo o combo, e aí eu mexo eu coloco o preço dos sanduíches a preço de custo, e aumenta a minha margem aqui onde que minha tributação é mais barata. É um planejamento, né? Então, na verdade, nós estamos falando, então, do planejamento, você está falando da gestão também, porque chega em determinado momento, por isso que você fala da contabilidade consultiva, né? Do braço direito porque você tem que chegar e falar assim, peraí, eu posso simplesmente registrar o que você faz aqui de movimentações, entrada e saída e por aí vai. Só te mandar a guia para pagar. Agora eu posso também te falar assim, peraí, vamos fazer dessa forma para você economizar imposto? Vamos fazer dessa forma para você ter mais lucro? Não é isso? O ser consultivo é justamente isso. É quando eu sento com o meu cliente e dou para ele opções legais de como que ele economiza, de como que ele aumenta a performance, de como que ele aumenta ganho, como que ele melhora resultados dentro da legalidade. É diferente de eu simplesmente mandar a tributação para ele. É dar caminhos que ele possa percorrer, porque o gestor ele quer cuidar do próprio negócio. É isso que ele tem que fazer. Ele deixa a parte chata com a gente só vai chegar já com as opções prontas. Olha, você tem essas 3 opções legais, a mais barata é essa. Vamos para cá? Bora. Porque aí, de certa forma, se eu consigo reduzir custo, ele consegue ter maior margem ou reduzir preço, e eu consigo dar para ele ferramentas para ele brigar no mercado. Essa é a ideia de ser consultivo, de ter uma contabilidade consultiva, é justamente isso, que ele tenha ferramentas de gestão sob a ótica tributária para poder trabalhar.
Ó, sensacional. Agora vamos falar então, tá chegando aí no imposto de renda, né? Pessoa Agora é a física, hora. né? Quarta-feira Física e começa. jurídica, né? Física e jurídica, exatamente. Então, assim, eu queria te fazer algumas perguntas aqui, porque quem está nos ouvindo aqui, provavelmente, assim, nós temos alguns grupos, alguns que já sabem, já recolhe já o Já imposto, estão já faz acostumados. certinho, e outros que ficam assim, não, abriu o MEI o ano passado e nem tá sonhando que tem que declarar, É, né? Outros que já tem há 3 anos e talvez nunca declarou, isso. né? Então, eu queria, assim, que você contextualizasse, começando aí de quem está informal, e talvez já precisava já de ter feito alguma coisa e não tá fazendo, né? Depois a gente passa pro MEI e vão subir na escadinha, né? Então quem não tem nada, não tem MEI, não tem nada e tá ganhando um dinheiro e colocando na conta, o que que ele vai ter que fazer? Bacana. Inclusive, assim, às vezes não tá fazendo nada e quando vai comprar alguma coisa ou fazer um financiamento, descobre que o CPF tá bloqueado. Isso Aí vai acontece, investir, né? acontece, aí descobre que tem 3 anos que ele tá obrigado a declarar imposto de renda, ele nem sabia. Porque não foi orientado, porque não tinha a menor ideia do que estava. Porque é muito comum, não é uma informação. É uma informação acessível hoje, porque a internet está aí. Mas não é informação que ninguém vai atrás, né? Imagina, você vai acordar de manhã e falar: Nossa, deixa eu abrir aqui o Google e ver se eu tenho que pagar algum imposto. É tipo a pessoa que não quer ir ao médico para não descobrir que está doente. Então, não vou entrar na internet para não descobrir que eu tenho que pagar Eles imposto. falam Eu assim, não vou fazer essa só pesquisa. descobre que só tá doente quem, Quem vai? quem faz consulta, Quem né? faz consulta. Se não for, você não tá doendo. Eu não vou pesquisar sobre isso. Tem vários casos. Vira e mexe, chega no nosso escritório, é bem recorrente. Pessoas que estão com o CPF cancelado porque eles foram fazer uma compra e descobriram, né, surpresa. E aí vai verificar o que que é. Quando a gente faz a consulta, declaração de imposto de renda, em geral, né, são duas situações. Ou tem dívida de impostos da pessoa física, ou deixou de entregar a declaração do imposto de renda. Para entrar nesse mérito, eu vou explicar 2 conceitos básicos, que são conceitos da gestão, que são conceitos jurídicos e também são conceitos tributários, que é a ideia de pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física é o cidadão, somos nós, o ser humano, vamos definir. A pessoa física é um ser humano, e a pessoa jurídica são as organizações criadas por seres humanos. Então pode ser o termo mais comum que nós temos, que são as empresas, com fins lucrativos, claro. Mas a associação é uma pessoa jurídica, o condomínio é uma pessoa jurídica, as fundações, elas são pessoas jurídicas. Então você tem N formatos com propósitos diferenciados, né? Eu tenho uma associação de bairro que ela não visa lucro e é uma organização de pessoas com propósito em comum. Eu tenho uma fundação que não visa lucro, mas é uma organização de pessoas com propósito comum. Eu tenho um condomínio que são moradores, mas é uma organização de pessoas com um propósito comum, que é morar no mesmo local, né? Compartilhar esse espaço. E aí, eu tenho regras jurídicas para ambos. Então, eu tenho a legislação própria para a pessoa física, eu tenho a legislação própria para a pessoa jurídica. Eu tenho tributação para ambos. E também é um princípio da gestão, né? O básico, o primeiro princípio estudante de ciências contábeis ele aprende é o princípio da entidade. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, os capitais não devem se misturar. Em bom português, se você vai ao bar no final de semana e toma cerveja e paga com cheque ou com cartão da sua pessoa jurídica, você está entrando em conflito às entidades. Por quê? Porque você tem que ter capitais separados, porque são empresas, são organizações individuais. Você, a tua empresa é outra coisa. E a transferência de capital de uma para outra tem repercussões. Em bom português, tem tributação. Quando você tira dinheiro da sua empresa e joga para a pessoa física, há uma tributação. Então, dito isso, eu vou ter impostos da pessoa física e da jurídica. E eu vou ter declarações para informar sobre essa dívida ou sobre o pagamento para ambos. As declarações da pessoa jurídica são várias, é muita coisa, a gente está falando de muita coisa mesmo. Sempre que a gente assume um cliente, a primeira coisa que a gente faz é bater um papo com ele explicando o que a gente está entregando para ele. Porque não tem a menor noção do que é feito na retaguarda. E nós estamos falando de muita coisa mesmo. E isso, em geral, já é feito nos contratos que você tem com o seu contador. Então, a gente faz um contrato com tudo que a legislação exige e fala, olha, isso aqui já está embutido, né, no que a gente vai trabalhar durante a nossa jornada juntos. A pessoa física, aí tem as particularidades que a gente vai avaliar se ela está obrigada ou não a declarar. Eu preciso lembrar que há uma diferença entre declarar e pagar. Tem gente que está obrigada a declarar e não vai pagar. Tem gente que está obrigada a declarar e também vai pagar. Tem gente que está obrigada a declarar e vai receber de volta.
Então, não quer dizer que eu vá declarar que eu tenha que pagar esse imposto. Pode ser que eu esteja obrigado a declarar, mas não estou obrigado a pagar. E aí, vamos falar desses casos. A pessoa física, ela tem uma regrinha geral. Antigamente, muito antigamente, eu acho que uns 20 anos, o simples fato de eu ser sócio de uma empresa me obrigava a declarar. A Receita acabou com isso. Então, só o fato da pessoa ser sócio, por si só, não a obriga a declarar imposto de renda. Então, sócios de entidades, síndicos de condomínio, diretores de associação, o titular do MEI. Então, você que tem um MEI, eu tenho que declarar imposto de renda da pessoa física só pelo fato de ter MEI? Não. Não estou obrigado. O que vai obrigar a pessoa física a declarar o imposto de renda, né, a entregar a declaração, não necessariamente a pagar, são alguns elementos que a Receita entende que ali tem um grupo de pessoas que está num patamar onde ela quer saber mais sobre a vida dessa pessoa. Então, o mais comum é a renda. Então, se você é alguém que tem renda formal, vamos falar quais são os caminhos da renda formal. Empregado com carteira assinada, sócio de empresa com retirada pro labore e autônomos, né, que recebem prestação de serviços avulsas e os aposentados, né, que têm a renda direta da Previdência. Esse grupo de pessoas, a gente vai avaliar o rendimento anual. Você pode fazer uma média mensal, tudo bem, mas o rendimento anual de R$ 28.559,70. Então, quem recebe até R$ 28.559,70 por ano, abaixo desse valor não está obrigado a declarar. Acima já está obrigado a declarar, não quer dizer que vai pagar. Então, a primeira nota de corte que eu faço em relação a estar obrigado ou não é o rendimento. Aí as pessoas me perguntam assim, Wagner, mas beleza, eu não tenho carteira assinada, a minha empresa não está regularizada, eu sou autônomo, não emito recibo, e esse dinheiro cai na minha conta. Eu estou obrigado a declarar? Aí a gente precisa lembrar o seguinte, o mundo hoje é digital. Então, existe, né, uma declaração que é a E-Financeira, que as instituições financeiras elas fornecem aos bancos qual que foi a tua movimentação financeira. Então, tecnicamente, se você recebe Pix, TED, TOC, boleto, deposita cheque na tua conta, ou seja, se entra grana na tua conta corrente ou poupança que seja, se está acima desse valor, você já está obrigado a declarar. Se está abaixo ou não. Quais os riscos de eu ser pego? Hoje alto. Porque eu tenho um sistema eletrônico trabalhando, né? Antigamente se falava muito em sigilo bancário, essa época já foi. Eu não tenho essa possibilidade de falar, não, eu tô fora do radar. Estão todos no radar. Ah, mas eu conheço pessoas aí que recebem 30, 40 mil, 50 mil, até hoje nunca declararam, nunca foram pegas. Tá, estão contando com a sorte. Então, assim, só pra gente deixar mais claro isso aí, é 559,70. 559,70 no total de um ano. Então, por exemplo... Então, se a gente tá falando da declaração que eu vou entregar agora, a partir de quarta-feira, 15 de março, quem recebeu de janeiro a dezembro do ano passado esse valor, acima desse valor, está obrigado a declarar. Então, assim, um mês recebeu 1.000, 2.000, 3.000, mas somou. Passou de 28 mil. Se oscila muito, né? Um mês recebeu 1.000, no outro recebeu 5, depois caiu para 3. Somou. O montante do ano passou deste valor e já está obrigado a declarar imposto de renda. Então, assim, e na dúvida, é sempre procurar um contador e dar uma... Porque às vezes a pessoa não tem muito controle disso também, Sim, né? Do que vendeu, do que recebeu, né? Sim. Existe uma piada interna entre os contadores que é até muito engraçado, porque a Receita Federal trabalha com um sistema que na tecnologia da informação nós chamamos de validação de 2 fatores. Então você vai contar para ela algo que ela já sabe. A declaração de imposto de renda, tecnicamente, você está informando a ela algo que ela já sabe. Você só vai confirmar para ela. Então tem um meme que roda aí que é muito bacana que a Receita fala assim, você pergunta para a Receita, quanto que eu te devo? Aí a Receita fala, você que tem que falar quanto você me deve. Mas eu que vou te pagar, então. Você me fala quanto você me deve, eu vou conferir se for isso mesmo, você me paga. Se não for, eu te notifico e te cobro multa. Mas isso é uma forma, é um processo de fiscalização. O que acontece? Hoje, basicamente, a gente tem cruzamento de informações em quase tudo, né? Vou falar de umas siglas aqui, mas só para contextualizar. Imóveis. Quando você vai no cartório e compra um imóvel, o seu CPF está sendo movimentado. O cartório, ele entrega uma declaração para a Receita Federal, constando que no CPF X entrou um bem de tal valor, entrou ou saiu.
Isso é transmitido para lá. Então, tecnicamente, a Receita já sabe que houve uma movimentação naquele CPF em relação a alguma coisa. As instituições financeiras, elas entregam para a Receita Federal a tua movimentação bancária. As administradoras de cartão de crédito, elas entregam para a Receita Federal aquilo que você vendeu. Então, se você é uma pessoa física que vende na maquininha de cartão, a administradora ali, ela informa para a Receita o que foi vendido. Então, basicamente, eu tô quase que num Big Brother digital. Porque, assim, se tem noção de toda a movimentação. A única forma que a Receita não tem como ver é grana viva, dinheiro vivo. Mas quem que opera com dinheiro vivo num país como o nosso? Não é nem sensato e nem seguro. Conheço muitas empresas, por exemplo, que tinham a prática de pagar trabalhadores com dinheiro vivo e serem assaltadas, porque alguém falou, olha, toda sexta-feira tem 30 mil lá para pagar a turma. É a coisa mais comum que acontecia. Então, a movimentação hoje é eletrônica. Com o Pix, a escala disso ficou gigantesca. Então, se sabe, aí uma nota de corte é, se você movimenta abaixo disso, você nem está obrigado a declarar. Se você movimentar acima dos 28.559, então começa a observar, porque é interessante que se declare, não necessariamente que se pague. Lembrando que quando você declara, você está criando uma declaração formal que serve para bancos, que serve para aquisição de crédito. Amanhã, se você quer tentar um passaporte, eles pedem um visto, né, para os Estados Unidos, por exemplo. Eles pedem, um dos documentos que é pedido é uma declaração de imposto de renda. Se amanhã você vai concorrer a uma bolsa numa instituição de ensino, é um documento que comprova. Financiar um apartamento, alugar uma casa. Então ela acaba sendo um comprovante de renda formal. Então, assim, mesmo que a pessoa seja um informal, eu sou um autônomo, meu negócio é Pix. Legal. Soma lá aquilo que você teve de movimentação, no ano e entra lá e declara. Porque a partir de agora, então, você tem uma renda formal para apresentar para as pessoas. Porque uma dificuldade gigantesca do autônomo é comprovar a renda. Com a declaração, ele está ali, está regularizado. Agora você falou um negócio legal, né? Porque você vai lá e declara. Tem muitas pessoas que têm um hábito dele mesmo ir lá e fazer, né? Sim. Mas é uma coisa assim, apesar dessa intuitiva, ó, você vai informar isso aqui, você vai informar isso aqui, você recebe lá os informes do banco já bem, alguns bem descritos mesmo, ó, você vai declarar dessa forma e tal. Mas assim, o olhar crítico e o olhar assim lógico daquela declaração, quem faz inúmeras, né, igual vocês fazem todos os anos, tem essa percepção, esse feeling para poder falar, peraí, isso aqui não tá legal, você vai ter que corrigir isso aqui, você vai ter que... É isso? A maldade, né, como dizem os nossos pais, né, não tem essa maldade. Como nós somos consultivos, a gente sempre trabalha assim, a primeira nota de corte é fazer a avaliação do cliente e falar, olha, você não está obrigado a declarar, não vamos gastar dinheiro com isso, fica tranquilo. Eu tenho lá aposentados que chegam com um salário mínimo, é a única renda formal que ele tem. Então não declara, não estando obrigado a declarar, não declara. A gente tem aquela muito máxima, né? Não estando obrigado a se explicar, não se explique. Porque quem se explica obrigado é porque está preocupado com algo. Então, você chega em casa dando muita explicação, tua esposa fala, mas você está explicando demais, não te perguntei nada. Então, assim, se você não está obrigado a declarar, beleza, é um direito seu, está na lei. É a primeira nota de corte. Agora, para quem tem um conhecimento mínimo de informática, de tecnologia, né, tem uma visão assim bacana entende bem essa... Ele consegue fazer sozinho. As empresas entregam um informe de rendimento e ele mesmo consegue fazer. Eu tenho muitos amigos que eles mesmos fazem. Mas chega um nível do teu patrimônio, ou começa a ter algum nível de complexidade no teu negócio, ou a pessoa começa a pagar muito imposto e fala, cara, isso aqui não tá legal. E aí, nós, enquanto profissionais, nós somos as pessoas ideais para falar, olha, tá gastando à toa aqui, vamos para cá. Né? Tá dando bobeira aqui. Um caso muito comum, né, é o do produtor rural. O produtor rural é uma categoria especial de contribuinte. Ele é um pouco diferente da pessoa física. Inclusive, para o produtor rural, o limite é maior. Porque a produção rural, ela meio que envolve os custos da produção. Eu não posso falar só em 28 mil com esse pessoal. Então, o produtor rural, se ele tiver uma produção inferior a 142.798 no ano, ele também está desobrigado a declarar. E aí, às vezes, ele não sabe disso e está com a referência dos 28 mil. E aí está declarando, está pagando à toa, porque ele tem uma margem de tolerância muito maior, porque ele é um produtor, né? Que é o meio agrícola, é o que sustenta esse país. E assim, tem outros casos, por exemplo, muito comum. Eventualmente as pessoas ganharam um prêmio. Foi lá e jogou na loteria, não acertou
o primeiro prêmio, mas ganhou lá na quadra, na quina, e ganhou algum valor considerável. Então, se você tem algum rendimento isento, que em geral são essas indenizações, esses prêmios de loteria, se for acima de 40 mil, você já está obrigado a declarar. Aí olha que legal. Tem que declarar? Tem. Então você ganhou 50 mil numa loteria. Ou ganhou uma doação de um parente seu de 50 mil. Ou entrou com uma ação e recebeu uma indenização de 50 mil. Legal. Você vai declarar, mas não vai pagar nada. Por quê? Porque é o rendimento isento. Você só foi lá e falou para a Receita, olha, eu ganhei isso aqui, legal, tá tudo certo. Declarou, entregou, mas não pagou nada. E tem gente que às vezes tem medo de declarar, achando que vai pagar imposto e fica com não, dinheiro... o que tem que ficar claro é, errado, declarar né? não é pagar imposto. Declarar é só informar, e aí o pagamento ou não vem de outros fatores mais complexos. Uma situação muito comum, também que te obriga, é o famoso ganho de capital. Então assim, se eu compro um terreno por 100 mil e vendo ele por 150, 50 mil é o ganho de capital. Isso, na linha do tempo, tem um desconto, né? Eu tenho uma... Quanto mais antigo for a operação, menos imposto eu pagarei. Então, se é um imóvel que eu comprei há 30 anos atrás, eu estou praticamente isento. Mas se é algo que eu comprei o ano passado, vai ser outra tributação. Então, quanto mais antigo, menor a tributação. Quanto mais recente, maior. O ganho de capital ele começa em 15%. E muita gente não toma esse cuidado. Então eu compro um negócio por 100 mil, vendo por 150, terreno, lote, casa, qualquer bem, né? Inclusive ações, é um bem também. Aquele ganho ali eu tenho no mínimo 15%. Na verdade, essa tabela é até maior. Da diferença ou do total? Da diferença. Do ganho. Menos ruim, né? Do ganho, é. E esse ganho também se desconta na linha do tempo. A própria Receita Federal tem um software para você calcular. Você joga a data de aquisição, a data da operação, e ele já te dá o cálculo e já gera até a guia do imposto para você pagar. O que acontece é assim, qualquer ganho de capital que eu tenha, mesmo eu já tendo pago, porque o certo é pagar, né, logo depois da operação, eu tenho que declarar. Não vou pagar mais nada. Mas se eu tive alguma espécie de ganho comprando e vendendo bens, então já me obrigou a declarar, porque a gente fala em 15%, mas essa tabela ela cresce. Ela é a famosa tabela progressiva, uma das. É porque a nota de corte é 5 milhões, né? Então, assim, operações para se ganhar mais de 5 milhões, elas são incomuns. Então, as operações que a gente está mais acostumado ficam todas abaixo disso. Até essa cifra de ganho, nós estamos falando, então, em 15% de imposto. E depois sobe. Depois ela sobe. Chega até 22,5%. Então, ó, gente, quem está ganhando aí 30 milhões. Mais de 5 milhões. Quem está ganhando mais de 30 milhões na compra e venda de bens tem que ficar atento, porque vai estar pagando mais. Tem umas operações que são interessantes, assim, a gente pode até reservar um programa algum outro dia para falar disso, e está muito em voga agora são as holdings, né? Que eu crio uma PJ para gerenciar meu patrimônio. E aí também é uma forma lista de se pagar menos impostos, e ela é uma operação fantástica também para a questão sucessória. Né? Famílias que querem já organizar a transição do patrimônio na ausência do pai, né? Dos pais, ele pode usar dessa ferramenta legal que é muito bacana, né? É uma PJ que vai gerenciar esse patrimônio, é muito interessante. Eu acho que dá para gravar um episódio bem bacana sobre isso. Sim, com o pessoal a gente pode falar só disso. disso. O pessoal da Voa Advocacia, Boa, eles bacana. falam bastante desse assunto também. Eu acho que vai dar um papo legal, pegando o lado jurídico, o lado contábil, Indo né? pro tributário. E vai ser um negócio assim bem rico mesmo para quem assim, peraí, eu tô querendo resguardar meu patrimônio, questão de sucessão também, né? Isso. E eu acho que dá um assunto legal aí de tricotar aí, né? Fica barato e fica menos conflituoso. Né? Fica barato em relação às taxas de transmissão. É claro, né, que isso depende do patrimônio que nós estamos falando. Mas em relação às taxas, né, de herança, que são altas, e também o conflito que se tem, né, depois da ausência dos pais, em geral é uma relação conflituosa. Já fica o negócio resolvido, Já né? fica resolvido, né, em vida. Já que a gente está falando de bens, um outro elemento que te obriga a declarar é o valor do teu patrimônio. Quem tem patrimônio abaixo de 300 mil não está obrigado a declarar. Então, Wagner, eu tenho uma casa de 150 mil, mais um carro de 50, 200, mais 50 mil na poupança, 250 mil. Estou obrigado a declarar? Não. Vamos lá, 299.999,99 centavos não declara. Mas se a renda estiver dentro daquela taxa, aí sim. Nenhum dos elementos, os elementos aqui não são concomitantes. Qualquer um desses itens que eu falar, se você já estiver acima, se você se enquadrar, qualquer um já te obriga. Né? Não é
todos. Qualquer um desses que a gente citar. Então, não tinha nenhum até agora, mas o patrimônio já está em 600 mil. Beleza? Então vai lá e declara. Vai pagar? Não, porque a tua renda nem está acima dos 28. Né? Pode ser uma herança que você recebeu, tranquilo. A gente tem lá alguns casos, né, de pessoas que têm herança, um patrimônio alto, 600, 700 mil, é obrigado a declarar, mas a pessoa em si recebe ali um salário mínimo. Beleza, ela não vai pagar, mas declara, entrega, comprova a operação. Né? Isso é até interessante também para amanhã, quando ela precisar comprovar ou não o ganho de capital, ela já tem a declaração histórica informando, né, os valores na linha do tempo. Então a própria Receita já sabe, né, se ela ganhou ou não na hora da venda. Já facilita porque bem se para você ela. fazer uma declaração certinha todo ano, você vai ver a evolução sua financeira ou não, né? Todo Isso, ano. Então vai isso. ali, eu tinha tanto, agora eu tenho tanto, eu ganhei, esse dinheiro veio para conta tal, você vê aquela evolução ali, né? Isso ajuda muito. Você me deu um insight até aqui de uma classe. Atenção, amigos médicos. Cuidado com uma situação que é muito comum. Hoje, nós vemos muitos médicos que recebem só em dinheiro, vivo. Não aceitam nem Pix, nem cartão, nem cheque, é só grana. Né? A consulta é ali 300, 400 reais em dinheiro vivo. O porquê disso? Para não entrar no radar da Receita Federal, não ter que recolher imposto. Né? Ele não tá querendo nem declarar, tão menos pagar. Bacana. Só que faz uma continha comigo aqui. Se eu consigo faturar em um ano, em dinheiro vivo, 1 milhão, você concorda comigo que alguma hora esse 1 milhão vai para algum lugar? Né? Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, meu patrimônio vai crescendo? Lembra que eu falei que os cartórios informam para a Receita? Então amanhã a pessoa não tinha nada, no ano seguinte tem um patrimônio de 500 mil, no outro ano tem um patrimônio de 1 milhão, no ano seguinte tem um patrimônio de 2 milhões, no ano seguinte tem um patrimônio de 3. Em um determinado nível, né, por questões óbvias, que a Receita ela vai começar a fazer uma conta o seguinte: esse cidadão aqui tem 350 mil, não entregou. Ele corre o risco de ser pego? Claro que corre. Mas esse aqui tem 350 milhões e não declarou. É meio óbvio que ela vai nesse aqui, né? Porque aqui vai ter mais coisa para encontrar. Não quer dizer que esse aqui está seguro. E quando o teu patrimônio vai crescendo assim, de forma exponencial, para alguém que tem essa faixa de renda é comum, e ele nunca declarou, e também não pagava imposto lá atrás, uma hora a Receita vai falar: meu amigo, de onde que vem esse patrimônio? Porque aí ele tem que entender que ele caiu na mesma linha de patrimônios ilícitos. Porque pode ser 3 milhões de pessoas que estão sonegando, ou pode ser 3 milhões de pessoas que estão no crime. Pode ser um traficante. Pode ser alguém que estava lavando dinheiro. Pode ser mercadoria roubada. Pode ser terrorista, levantando fundos para a causa dele. Então, ele vai entrar num radar... Na mesma tratativa. Na mesma tratativa, eu não sei, a Receita Federal não conhece. E aí é onde que entra a Justiça Federal, a própria Polícia Federal em alguns casos, para investigar. Porque pode ser tudo. Eu já vi muita pessoa assim que passou 1 ano, passou 5, passou 10, nunca declarou, mas de repente estava lá com um patrimônio de 5 milhões, uma hora a Receita bateu na porta. De onde que vem esses 5 milhões que estão no seu nome? Aí você começa a colocar, para eu sair fora disso, eu vou colocar um imóvel no nome de um irmão, outro no nome de outro parente, começa a esparramar. Legal. Já testemunhamos vários casos de imóveis em nome de parentes. É um caso que nós tivemos, acompanhamos de perto. Imóvel em nome do irmão. O irmão era casado, o irmão divorciou, o divórcio foi conflituoso, o que a esposa fez? Não, isso é meu. Aí o real dono do imóvel teve que ir atrás dela pedir pelo amor de Deus, eu não sei o desfecho. Mas ele perdeu noite de sono, por quê? Porque ia perder patrimônio que era dele, estava no nome do irmão, e divorciou, e a ex-cunhada, obviamente, entendia que ela tinha parte naquilo. Mandou levantar os bens, estava lá, então é meu. Então há um risco muito grande e as pessoas não entendem isso. O Código Tributário... Juridicamente é dela, né? Não tem nada que não prove que não é dela. Então, tecnicamente, assim, o esforço do real proprietário do imóvel em provar que aquilo é dele vai ser gigantesco. É quase que impossível. E há uma tratativa no Código Tributário Nacional que tudo que foi feito até nos últimos 5 anos ainda pode ser levantado. Então não é porque passou 2021 que a pessoa está fora do radar. A Receita Federal ela tem autonomia de voltar tanto a federal quanto a estadual quanto a municipal, de voltar os últimos 5 anos, levantar possíveis incongruências e te cobrar
né, de 5 anos atrás até agora, com juros, multas e mais as notificações. Ô, Wagner, outra coisa importante a gente falar aqui é, por exemplo, o colaborador que ele paga acima de determinado, que ele recebe acima de determinado valor mensal, ele paga imposto de renda mensal. Uhum. E aí, depois, o que isso vira depois lá na frente, né? Ele consegue restituir ou não? O que ele deveria, por exemplo, ele tem algum tipo de despesa que pode pegar recibo para depois ele declarar? Tem. Eu acho que tem muitas pessoas que estão nessa situação e não sabem como fazer, né? Tem muita coisa. Acontece um fenômeno comum, porque vocês lembram lá no começo, né, que a gente falou dos 28.559,70? Vamos supor que a pessoa ganhe ali R$ 1.900 por mês. Ela ganha R$ 1.900 por mês. Se eu somar isso tudo, não vai dar o valor anual que ela obriga a declarar. Mas teve um mês ali que, por cargas d'água, sei lá, teve uma gratificação, férias, ela recebeu algo ali acima do normal e ela recebeu 4 mil. Então, naquele mês ali, como ela recebeu 4 mil, ela vai ter uma retenção. O que é retenção? Quando passa de 1.980, você cai numa tabelinha que vai começar a descontar mês a mês de você. Então, com 4 mil reais, você já vai sofrer um desconto. O que acontece? O que é a lógica dessa retenção? Então, eu tenho um limite de isenção, é o que está tendo discussão na mídia agora. Porque o que acontece é que, hoje, basicamente, quem recebe um salário e meio, entre um salário e meio e 1,8, vai depender das circunstâncias. Ele vai declarar, se não pagar imposto de renda. Então, assim, quase que o assalariado já está tendo que declarar, quase que já está tendo que pagar. Porque essa tabela está atrasada tem anos e não se aumenta, a inflação veio comendo, então, assim, ela já está abrangendo muito, a parcela considerável da população. Necessita subir essa tabela, né? Porque assim, se eu não corrijo a tabela, no final das contas eu estou aumentando imposto, né? Porque o salário cresce, a tabela é a mesma. Então, assim, quando ela foi criada, atualizada há 8 anos atrás, era um cenário econômico. 8 anos depois, o salário mínimo já é outro. Se eu não me engano, na época, eu acho que o salário estava na casa dos 800. 700, 800, agora já está em 1.300. Então, assim, subiu consideravelmente, e aí a tabela continua a mesma. Então, é uma forma de aumentar a tributação dessa população. O que acontece? A retenção, ela é um instrumento que o governo federal tem de pegar empréstimo da população a taxas baixas. Porque pensa comigo, quem sofre uma retenção em janeiro, em fevereiro, março, abril, você sofre retenção o ano inteiro. A declaração de imposto de renda ela é entregue só no outro ano. Começa agora em março. Em março vai pagar primeiro os idosos. E depois vai seguir a ordem cronológica de quem declarou primeiro. Alguém que sofreu um desconto lá em janeiro de 2022 vai receber a restituição em abril, maio de 2023. Só que reajustado só pela inflação. Mas aqui, só se ele declarar que vai receber. Não, se ele tiver retenção, só se ele declarar. Porque mas às vezes ele não esquece, tá atento aí, ele esquece, fica pro governo. Ele esquece, fica por isso. Mas o instrumento que o governo está tendo aqui agora é o seguinte: ele pega a grana emprestada lá em janeiro e devolve parte dela em abril. Então, por isso que tem o instrumento da retenção. Como é que funciona? A tabela anual, no final das contas, ela dá uma diferença da tabela mensal, por quê? Porque na tabela mensal tem coisas que eu não posso abater, e na anual pode. Então, em geral, o imposto mês a mês dá maior do que a soma no ano. Por isso que quando eu faço a conta anual, o imposto dá um pouquinho menor. Só que aqui a gente tem que ficar atento. A restituição não é que você está ganhando grana. Eu tive um caso de uma análise que nós fizemos na semana passada. A pessoa ela teve um desconto de 18 mil. A Receita está devolvendo 8. Aí a pessoa fala, nossa, estou ganhando 8 mil. Não, você está perdendo 10. Porque foi descontado 18 e só está sendo devolvido 8. Então 10 ficou lá. Se ela faz um planejamento tributário, talvez ela tivesse pagado só 5. Só que aí vem aquela percepção, né? Ela pagaria 5, mas não pegaria nada de volta. Mas o que você prefere? Pagar 10 e só pegar 8 de volta? E pegar os 8 de volta ou só pagar 5? É claro que só pagar 5 é muito mais vantajoso. Mas, visivelmente, se a pessoa não tiver muito entendimento financeiro, ela acha que é uma vantagem gigantesca a restituição. Não necessariamente. O que ela recebe lá na frente... recebe lá na frente, ela acha que está sendo devolvido parte. E, em geral, não chega a 40% que foi descontado. Então, assim, desconta 18 te devolve 8. Mas muito interessante, porque aqui, ó,
eu tenho colaboradores e eles eventualmente vão ter essas retenções, né? E na prática, então, assim, é como se diz, uma obrigação deles procurar um contador ou estudar sobre isso para eles poderem fazer isso aí, a né? declaração. Uma coisa, eu até coloquei como um tópico aqui pra gente lembrar, é o seguinte: esse exemplo que eu dei, a pessoa que ganha 1.980 todo santo mês, aí teve um mês que ela ganhou 4.000, e depois voltou para os 1.980. Ela sofreu retenção aquele mês ali. Mas vamos supor que na soma do ano, não deu o limite que ela precisa declarar. Ela tem que declarar? Não. Só que se ela não declarar, aquele valor que foi retido, ela não pega de volta. Isso deve acontecer muito, né? Muito, muito, porque às vezes a pessoa desinformação, quem entregou o documento para ela não explicou, A ela... primeira percepção que a gente E às vezes não tem... compensa, ela vai pagar um valor para pegar um menor de retenção, às vezes compensa deixar quieto. Se ela for pagar, sei lá, se ela for pagar R$ 50 e for recuperar 25, deixa isso lá. A não ser que ela mesma saiba fazer. Você fala pagar 50 para fazer a declaração. Para fazer a declaração dela. Se ela for recuperar 25, não justifica. Então, eventualmente, ela deixa. Se alguém que sabe fazer a própria declaração, legal. Mas não quer dizer que ela esteja obrigada. Só que se ela não declarar, não pega de volta. É uma situação mais específica, mas no final das contas, a restituição não é uma devolução integral. Ela é uma devolução parcial. E aí, quando eu vou fazer a conta do que eu paguei, eu tenho que fazer a conta do que ficou lá, né? Não do que me foi devolvido. Porque quando a pessoa O declara, olhar é o que ficou lá. mesmo que empatou, por exemplo, ele tinha lá 100 para receber, pagou 100 para fazer a declaração. Compensa porque ele já começou a organizar a vida dele financeira ali. Ou pelo desaforo, né? Eu prefiro deixar o dinheiro com o contador do que com o governo. Eu deixo com o contador, mas pro governo eu não entrego. E é uma situação... Fica uma dica aí, ô Wagner, não sei, eu sei que esse período para vocês é corrido demais, né? Porque é muita gente para declarar. Tem que se programar. Muitas empresas já fica a primeira dica, não deixem para a última hora. Até porque quem declara antes recebe antes. Eu acho que pode, assim, talvez, sugestão, né? Talvez você fazer uma live, alguma coisa, explicando para esses colaboradores, para quem compensa, quem não compensa. Para quem que vale a pena. Fazer uma coisa assim mais direcionada a esse público, né? Porque, assim, são muitos colaboradores que vão entrar nisso aí. A gente tem uma estatística, assim, chega a casa chega não, passa da casa dos milhões, as retenções não reclamadas. Porque se desconta e fica por lá. É o famoso efeito academia, já viu a galera que paga e não vai? É a mesma lógica, o pessoal sofre retenção, nem tem consciência disso e por lá fica. Como ele não está obrigado a declarar, passa batido, passa no radar. Às vezes deu 27 mil, né, a renda anual, e ele tem lá R$ 200 de retenção, porque um determinado mês lá ultrapassou, né, a faixa da retenção. E ele nem tem notícia, porque às vezes foi entregue o relatório para ele nem sabe ler, ninguém explicou, então fica lá, com dinheiro perdido. Uma coisa muito comum também, que me vem à mente aqui, é importante, está muito em voga, porque isso aumentou muito, as pessoas estão investindo cada vez mais, graças a Deus, que isso é muito bom para o país. Operando muito no mercado, né, de ações, na renda variável, na renda fixa, qualquer operação, qualquer aplicação financeira te obriga a declarar imposto de renda. Qualquer. Indiferente se houve ganho ou não. Então, assim, as pessoas, a turma do day trade, que adora ali brincar. Wagner, mas eu coloquei R$ 50. Tá, não interessa, declara. O que eu tenho de pessoas que têm CPF bloqueado, porque operaram na bolsa e não declararam, não é brincadeira. A mesma coisa, não vai pagar nada porque a maioria dessas aplicações é retenção na fonte. Quando você tem rendimento, assim que o rendimento te é reembolsado, quando você resgata o rendimento, o imposto já foi recolhido. Então você já não vai pagar mesmo, mas é obrigado a declarar. Então tem muita gente que não tem nada, não ganha nada, o patrimônio é quase nada, mas opera no mercado variável, na renda fixa e não declara. Pode ter o CPF bloqueado lá. Só por isso, né? A simples operação financeira. Comprou, vendeu a ação e não declarou. Renda fixa, renda variável, brincou com isso, vai lá e declara. Não, se ficar fora, seu CPF mora bloqueio. Uma situação também que eu quero lembrar, que é muito importante, o pessoal que usa do recurso da isenção de imóvel. O que acontece? A Receita Federal ela criou uma normativa interessante. Se você tem um único imóvel de até 440 mil e você resolveu trocar esse imóvel, eu queria ir para um imóvel melhor. Então você vende esse imóvel e em até 6 meses você compra outro.
Mesmo tendo ganho de capital, vamos supor que lá atrás você comprou ele por 100 e agora está vendendo por 400, você não vai pagar, porque é o único imóvel, está abaixo de 440, você comprou um novo, você trocou de casa em até 6 meses, 180 dias. Então, nesse caso, você não paga nada, mas tem que declarar também. Agora, se você tem 2 imóveis, 3, 4, seu imóvel é de 1 milhão, e se você já fez isso uma vez em menos de 5 anos, ou seu imóvel é comercial, aí não tem choro, vai pagar o imposto. É outro assunto, né? É quando você usufrui desse benefício, você vai declarar também, não vai pagar. Ô, Wagner, eu queria que a gente debatesse outro assunto aqui bem interessante, que tem um FIA, né? Eu poderia, quem declara, Doar. posso doar parte Programa. daquele imposto, eu não sei se na totalidade. Sim. Não, Pra- pouca coisa, né? É Parte pouca coisa. mesmo. É parte dele, né? Parte mesmo. Parte daquele imposto que eu vou pagar. Quem dera, já pudesse doar tudo. O que eu Aí, for pagar, seu eu vou Rocha, mandar pra instituição. Aí pode destinar para alguma instituição, inclusive local, né? Isso é uma época boa, inclusive, para se fazer isso, tá? Como é que funciona? Eu vou falar das deduções como um todo, porque a gente já fala dele e já fala do que permite. Porque aí agora, meu assunto vai ser o seguinte: a primeira parte foi para nós falarmos de que quem está obrigado e quem não está. Você estando obrigado a declarar, aí agora, já que vai ter que declarar, vamos fazer uma análise um pouco mais a fundo. Você tem 2 modelos de declaração. A gente chama de declaração completa e a declaração simplificada. O que diferencia uma da outra ou não é a possibilidade de você abater certas despesas. Essas despesas nós chamamos ela de despesas dedutíveis. Que despesas são essas? São as despesas que permitem você entrar com elas no cálculo e pagar menos impostos. Vamos começar na simplificada, que é mais simples. No próprio software da Receita Federal, ele te dá as 2 opções, simplificada ou completa, e ele já te mostra qual que você paga menos, né? A Receita Federal já te dá essa possibilidade. Na declaração simplificada, você tem um desconto padrão de 20% sobre o que ganha. Esse desconto ele tem um limite, né? Ele é limitado até 16.754, mas é um desconto. Por que isso é importante? Está obrigado a declarar. Então, vamos supor que você recebeu R$100 mil em 2022, de janeiro a dezembro. 20% de R$100 mil dá 20 mil. Então, você não vai poder usar os 20 mil, vai poder só usar os 16 que eu expliquei. Qual que vai ser a tua referência? As tuas despesas dedutíveis, elas têm que ultrapassar esses 16 mil para compensar. Então, se você tem despesas dedutíveis acima de 16 mil, vamos para a completa. Se não tem, faz a simplificada, porque a própria Receita já te dá esses 20% de desconto na base de cálculo. Tudo que eu vou falar aqui agora é em cima da base de cálculo. Então, você reduz a base de cálculo e depois aplica o cálculo do imposto. A simplificada, ela é um perfil legal para quem vai ganhar aí, né, nessa faixa. Em geral, quem tem retenção, ele vai conseguir pegar muita coisa, às vezes quase tudo de volta, porque é um padrão de quem ganha ali 3, 4 mil por mês, e aí vai começar a compensar. Mas vai chegar um nível que a pessoa que ganha 100 mil por ano, 200 mil por ano, é só 16 mil de dedução. Aí ele já vai ter que pensar em outras opções. Que opções que nós temos, né? O que eu tenho de despesa que vai abater na minha base de cálculo? Aí minha base de cálculo vai ficar menor e aí eu vou aplicar o imposto em cima dessa base de cálculo menor. A primeira, né, a mais conhecida, você pode lançar dependentes. O que a Receita Federal entende como dependentes? Esposa, não necessariamente tem que ser casado no civil, se tiver mais de 5 anos de união estável, já considera, desde que se comprove que moram juntos, né, tudo mais. Filhos. E o que nós chamamos de ascendentes, descendentes, os laterais também, desde que essas pessoas vivam sob sua dependência econômica. Então, mora na tua casa e depende de você, neto, mãe, avó, irmãos. Se você consegue provar a dependência econômica dessas pessoas, eles podem ser lançados como dependentes. E aí, nesse cálculo que eu te expliquei, cada dependente você pode abater 2.275. Agora, o que é o problema, né? A Receita entende que você gasta com cada pessoa dessa 2.275 por ano. Só tem filhos, você sabe que vai muito mais do que isso por ano. Mas é o valor que ela atribui para cada pessoa que você declara como seu dependente. Você só tem que tomar um cuidado, porque eventualmente se o seu dependente trabalha ou tem renda, a renda dele soma com a sua.
E aí passa a não ser mais interessante você colocar a sua esposa. Se você ganha 100 mil, a sua esposa também ganha 100 mil, você coloca ela como dependente, vai somar as duas rendas a 200. Então, aí passou de ser interessante. Então, Piorou em vez de ajudar. Né? não é vantagem para deduzir só 2.275. Aí o que você faz? Sua esposa faz a declaração dela, você faz a sua. Né? Eventualmente, você pode colocar um filho com 20 anos, né? Até 21 anos e até 24 se for universitário. Então, se estiver cursando curso superior até 24 anos e sem faculdade até 21. O teu filho tem 20 anos e ele trabalha já. Se você coloca ele como dependente, a remuneração dele vai somar com a sua. Então pode ser que não seja mais interessante. Então, dependente é uma opção. Outra situação que é muito comum é a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela é 100%, mas ela tem que ser judicial. E o valor que constar, né, na decisão judicial, você pode abater os 100%. Porque aí você não tem os filhos morando com você. Em geral, tá morando com a mãe, você paga isso para a mãe, você comprova isso, e o valor que você pagar para a mãe, você vai bater da base de cálculo. Agora, se for amigável, aí não tem desconto, porque pode acontecer. A nossa recomendação é que quando isso houver, para lavrar isso em juízo, para que você tenha um comprovante e poder deduzir nas suas despesas. É 100%. Um outro gasto muito comum, os dois, né, mais comuns, é saúde e educação. A educação, todo ano tem essa pergunta. Wagner, eu faço curso de inglês. Parabéns, congratulations, mas é tratado como curso livre. Curso de inglês, musicalização, tudo isso é curso livre. O que conta como despesa dedutível de educação é o ensino formal. Então, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Aí, se você desembolsou isso numa instituição particular, você pode abater. Só que tem um detalhe, também tem limite, né? É 3.561 por pessoa. Aí já complica, porque a gente tem escola de criança aí que é R$1.000 por mês. Mas uma coisa não vai... Por ano, 12 mil. Não vai somar com outra, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que paga uma pensão de 4 mil, aí é os 4 mil. Sim. Se ele ainda paga escola... É porque aí o dependente já não é dele mais, é da mãe, né? Aí não vai entrar mais. Então aí uma coisa não vai somar com a outra, né? Exatamente, Isso vai funcionar para um casal. Porque na hora de declarar, ele deve querer somar tudo, né? Soma daqui, soma dali. Isso é uma das coisas que mais dá problema. Vai dar muita dúvida, né? Porque aí a esposa que tem filho lança de lá, com a pensão ele lança de cá. É a famosa malha fina. Que é quando a Receita Federal entende que há uma incongruência nas informações, porque ela sempre tem dois fatores de verificação. E aí, quando ela compara esses dois fatores, ela percebe, opa, tem um troço errado. A malha de malha mesmo, é de peneira. Quem já viu uma peneira mexendo, você vai passando a peneira, a coisa fina vai descendo, o grosso fica. Então, aquilo que ela percebeu que tem algo errado, ela te convida a se explicar. Né? Em geral, não se notifica de cara, não se autua de cara. Você notifica primeiro, te dá um aviso para que você se explique. Conseguindo se explicar, corrigindo, beleza. Não conseguindo se explicar a multa e o imposto devido. Pois é, mas você estava no raciocínio seguinte, que se a escola, por exemplo, a pessoa paga 1.000 por mês, é 12 mil por ano. Mas vai poder bater só 3.561. 3.561. Porque quando fala esse valor, parece que é mensal. Na verdade, é um total anual. Eu lembro quando eu fiz meu mestrado, que era uma fortuna por ano, e eu só podia bater 3.561. Porque há uma limitação do que pode ser deduzido. Não é toda a educação formal. Porque tem coisa que é caro, né? A pessoa vai fazer um doutorado hoje completo vai ser por 150 mil em 3, 4 anos. Não vai poder abater isso tudo a sua declaração, só os 3.561. Em 3 anos, então, vamos supor, 150 mil, 50 mil por ano. 50 mil você vai abater 3. Só 3, exatamente. É o contrário da despesa médica. A despesa médica não tem limite. Essa é a única despesa que você não tem limite. Mas ninguém quer gastar também, né? É porque assim, o que vai envolver a famosa despesa médica? Primeiro, a questão estética está fora. Então, se nada relacionado à estética é permitido, a não ser que seja estética. Tem uma situação bem específica, é aquela cirurgia estética após a bariátrica. Aí sim. Mas fora ela, procedimentos estéticos, botox, aplicação de ácido, né, a própria cirurgia plástica, lipo, prótese mamária, não, isso tudo é estética, não entra. O que é considerado como despesa de saúde são os hospitais, os planos de saúde, o médico propriamente dito, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
psicólogos. E, eventualmente, algumas coisas, assim, alguns itens que se entende que eles são necessários. Cadeira de roda, aparelho auditivo, isso também entra como dedução. Não tem limite. Agora, uma coisa que é muito errada, tá? A mulher vai e faz uma cirurgia plástica. Aí tem a nota fiscal do hospital. Ela pega a nota fiscal do hospital e entra como dedução. É possível se glosar isso, porque ela se internou, né, para um procedimento estético. Então, não necessariamente aquilo ali, muita gente faz, mas muito errado. E Não aquele deveria jeitinho, fazer. por exemplo, fez um procedimento estético, mas fala que é outra coisa para poder declarar. Mas em geral o médico não vai, pela questão ética, pela responsabilidade dele, ele não vai emitir uma nota fiscal falando que foi outra coisa. E aí Porque senão ele é conivente, ele né? tá gerando um problema para ele, Senão né? ele é conivente, ele tá caçando um problema com a mão. Então, assim, ele realmente não faz isso. Uma sugestão que eu dou para pessoas, assim, porque isso que a gente está falando, essas despesas dependentes, educação, que mais? A própria questão da saúde, isso é muito comum para famílias, né? Um homem e uma mulher com filhos tem uma despesa alta, é o que você brincou. E pode deduzir, mas também não vai querer ter esse gasto. Para quem é solteiro, né? A gente tem uma faixa de renda ali que é complicado. Por exemplo, você tem pessoas que recém-formadas, em algumas áreas, que estão ganhando ali 10, 15 mil por mês. E é solteiro, é casado, não tem filhos, não tem nada para deduzir. Né? Já formou, e mesmo que tenha, por exemplo, o que adianta ele estar fazendo uma baita, dar uma especialização, você só pode deduzir 3.561, né, de educação por ano. Então, uma recomendação que a gente tem é a previdência privada. Aí a previdência privada é uma forma interessante que ele vai ter de pagar menos imposto. E conforme for, compensa ele gastar na previdência privada, porque ele vai até ultrapassar aquele limite dos 20% que eu te falei. Porque a previdência privada é até 12% da renda. Então, por exemplo, alguém que ganhou 100 mil reais no ano, ele pode descontar 12 mil de previdência privada. 12 mil de previdência privada é R$ 1.000 por mês ele depositando. Falar, Wagner, mas é caro. Mas é uma renda que você está fazendo para o futuro. E aí eu só tenho que lembrar que é a PGBL, né? Porque você tem duas previdências. Permite dedução é a famosa PGBL. Essa ele pode deduzir no imposto de renda, a VGBL não. Bom, Wagner, então assim, vamos falar de investir em ações, previdência privada, questão de saúde, tudo isso aí tá congruente aí, tá tudo. Chega lá na porta do contador e fala assim: se eu pegar a orientação do contador, eu posso fazer de uma forma mais assertiva, né? Sim. Porque às vezes você faz isso aí sem saber dessa conexão de uma coisa com a outra, com o imposto de renda, e às E vezes você ele. ganha daqui e perde lá. É. Agora, eu vou fazer uma previdência privada, eu vou lá conversar com o Wagner aqui Sim. para ver o que ele acha. Esse é um planejamento que nós fazemos, é um perfil. Poucas pessoas sabem disso. Se você é um profissional que tem pouca despesa, solteiro, ou recém-casado, sem filhos, que não tem despesa com educação, não tem despesa alta com médico, né, com saúde, eventualmente tem só lá seu plano de saúde, vale a pena nós sentarmos e fazer um cálculo da sua previdência privada, porque ela pode ser uma forma de, além de você estar montando um capital para o seu futuro, você ainda pagar menos impostos. A PGBL é uma ótima opção para se reduzir impostos da pessoa física e ainda fazer um pezinho de meia, literalmente. Literalmente. Pois é, ainda tem como ainda. Também eu sei que alguns tipos de empresas, por exemplo, o Simples, né? Você consegue fazer ali, você paga um valor de prolabore e E um depois valor distribui de lucro. distribuição de lucro, né? Sim, Que aí tá isento ali também de sim. tributação, né? Sim, aí é uma operação um pouco mais complexa. Deixa eu só falar das doações antes da gente falar do simples, ela tá ficando para trás. As doações, tudo que eu falei aqui até agora, você vai abater da base de cálculo. As doações, ela é abatida direto do próprio imposto. Você pode doar até 6% do imposto devido. Então, o que acontece? Você vai pagar R$ 1.000 de imposto. Então, você pode pegar ali R$ 60 desse imposto e doar para uma instituição. Hoje, como que isso é feito? Você tem 5 possibilidades. Você pode doar para cultura, você pode doar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode doar para fundações que cuidem do idoso, você pode doar para fundações esportivas e para o audiovisual, né, a produção audiovisual. São 5 possibilidades. Como que é feito isso? No próprio imposto de renda, quando você for entregar a sua declaração e tiver imposto a pagar, você pode escolher qual dessas modalidades você quer e doar para os fundos.
E aí você vai no próprio software da Receita Federal você consegue escolher o fundo. E ali, quando você escolhe, nesse exemplo que eu dei, se você pagaria R$1.000 de imposto, ele já vai gerar um DARF de R$60. Então, se o imposto seu é 1.000, você vai pagar R$940 para a Receita Federal e R$60 vai ser um DARF que vai ser gerado e esse DARF você recolhe a parte e esse valor já é destinado para um desses tipos de associação que você tiver escolhido. É uma forma do governo abrir mão de parte do imposto para que você possa escolher qual dessas instituições você quer fomentar. Uma situação muito comum também, que eu quero lembrar aqui, é o profissional liberal. O profissional liberal ele tem a opção de fazer o livro caixa. Porque o que acontece? Eu tenho lá um dentista que fatura 30 mil por mês. Daqueles 30 mil reais por mês, ele teve que comprar material. Ele tem lá a secretária, ele tem a recepcionista, ele tem uma estruturazinha ali. Então, aqueles gastos da estrutura, ele pode abater dos 30. E a gente calcula tecnicamente em cima da margem, não da receita dele como um todo. Então, os profissionais liberais que atuam como pessoa física hoje, eles têm essa possibilidade de a gente fazer o livro caixa mensal. O livro caixa hoje, inclusive, é feito no próprio site da Receita. A gente subtrai da receita dele os gastos que ele teve, e aí em cima, né, dessa diferença que sobra que a gente calcula o imposto. É uma forma também bacana do profissional liberal economizar a tributação da pessoa física. Uma ótima opção. Pois é, então, olha, sobre a doação, né, fechando esse parênteses Doação. aí, se você declara imposto de renda e paga imposto de renda, destina parte desse valor aí, então, para o FIA, né? Uma associação. Conversa com o seu contador aí para deixar aqui na nossa região, né? Pode ajudar os asilos, pode ajudar as instituições que estão corretas, né? Você tem 5 possibilidades aí dentro dos seus valores que você pode destinar ao seu incentivo. Criança, idosos, cultura, esportes e o audiovisual. Então, aquilo ali que, né, te fala mais alto ao coração, você pode destinar parte do seu imposto. Você vai ter o mesmo gasto, obviamente, mas você vai estar destinando aquilo para uma instituição. Então, ajuda sem gastar mais, né? Ajuda sem gastar mais. O valor que você já vai pagar mesmo, parte já uma deixa possibilidade. ali. Acho muito importante. A grande dificuldade, aí fica até um recado para essas instituições. A grande dificuldade dessas instituições em receber esse recurso é a falta de profissionalização. Porque para essas instituições entrarem nesse programa, elas têm que ser reconhecidas como utilidade pública. Elas têm todo um processo, né? Tem um Conselho Nacional de Assistência Social que elas têm que ser reconhecidas. Aí tem o nível municipal, estadual e federal. E aí ela tem que ter toda uma documentação, ela tem que ter uma contabilidade regular, tem que prestar conta disso. Então, quando ela se profissionaliza, é uma forma também dessa associação, dessa instituição, captar recurso proveniente, inclusive, desses fundos. E volta naquilo que a gente começou no primeiro episódio, né? Fazer tudo certo, porque você começa a empresa certa, você vai ter benefícios, né? A instituição começa certo também, vai ter benefícios também. Sim. Então, assim, está formalizado, está correto, você tem essas portas abertas aí, esses incentivos, né? E não tem preço, né? Você não tem preço em botar a tua cabeça no travesseiro e saber que a coisa tá certa. Antes da gente falar das doações, você pontuou a questão do Simples Nacional. O lucro que é distribuído da PJ para a pessoa física, ele é isento. Então, mundo afora, isso não é só no Brasil, não. Esse é um modelo mundial. Quando a PJ vai distribuir lucro para os sócios, como a PJ já pagou impostos quando vendeu, né? Então, em bom português, você faturou 100 mil por mês, gastou 90. Então, todo santo mês sobrou 10. Sobre aqueles 100 mil que você vendeu, você já pagou impostos. Então, aqueles 10 que sobrou ao longo do ano, 120 mil ao final do ano, você não vai pagar imposto de novo, porque você já pagou quanto faturou. Então, quando eu pego aqueles 120 mil e vou distribuir para os sócios, se eles assim concordarem, ele é isento. Então, um bom planejamento tributário vai partir do pressuposto de que eu vou ter uma retirada pro labore básica, eu vou pagar na minha previdência, o imposto de renda, se for o caso, em cima daquilo, mas o valor que eu tiver de excedente que eu for capturar da minha empresa, eu for fazê-lo como distribuição de lucro. É uma forma lícita, é uma forma legal, você não vai pagar imposto, vai botar a cabeça no travesseiro e tá tranquilo. E aí, se a tua previdência você achar que ela está sendo pouca, você pode complementar com uma previdência privada. É uma forma de você criar o teu futuro, pensar em outras opções e ter uma previdência social básica, porque ela é exigida por lei. Ela é compulsória. Você não tem opção de, não quero pagar a previdência social, não. Ela é compulsória. Tem que ter pelo menos sobre um salário mínimo. Pois é, nós estamos chegando aqui no final do episódio. Passa pro pessoal aqui as datas limites para quem vai declarar, né? Para poder ficar atento a isso aí. Ótimo. Porque
deixar por última hora pode surgir qualquer problema, né? Além de que quem tiver alguma coisa para receber, se deixar por última hora, recebe por último. Tem isso também, Tem, né? quem entregar no finalzinho vai receber lá para dezembro. Então vamos lá, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física vai de 15 de março a 31 de maio. Esse ano foi um pouco diferente, né? Historicamente sempre foi de 1º de março a 30 de abril, mas inauguraram um novo modelo esse ano que é de 15 de março a 31 de maio. As pessoas que estão obrigadas, a gente já deixou aqui, eu vou deixar também o meu site, que é o sejaicone.com.br. Lá no meu site tem um blog com tudo que nós conversamos hoje. Quem está obrigado a declarar, inclusive qualquer documentação necessária que você tem que apresentar para o contador para fazer a sua declaração. E para quem for MEI, vou repetir de novo, não é pelo fato de você ser MEI que você está obrigado a declarar. São os elementos que eu já citei aqui que te obrigam. Mas há uma declaração para o MEI também, específica da pessoa jurídica, que também é entregue em maio, muito mais simples. Então, basicamente, 3 informações: quanto você faturou, se teve empregado ou não e algumas outras informações particulares de cada segmento. E ela, sim, é uma declaração obrigatória, todo mês tem que fazer. Se esquecer de entregar, a declaração do mês é R$50 de multa. Não é caro, mas Você tá, bloqueia teu CNPJ, consequentemente bloqueia tua conta corrente, amanhã respinga até no teu CPF. Então, 15 de março a 31 de maio, o prazo para entregar a sua declaração. Quem entrega no começo e tiver restituição, recebe primeiro. Quem entregar no dia 31 de maio vai receber, se tiver restituição, só lá para dezembro. Então fica bem depois, né? Então, assim, literalmente, quem chega primeiro bebe água limpa. Com certeza. Wagner, então, e agora deixa então uma dica de ouro, né, para quem aí tá nessa fase aí de empreendendo e quer pagar menos imposto. Muito bacana. A minha dica para redução de impostos, tá? A redução da carga tributária como um todo, seja da sua pessoa física ou da sua pessoa jurídica, é que você tenha um planejamento tributário, que você realmente incorpore no teu planejamento de negócio, no teu plano de negócios, o aspecto tributário para que você planeje a curto, médio e longo prazo quais são as opções que você tem para que você saiba o timing exato, qual que é a hora exata para você mudar, para você não pagar impostos desnecessários estando dentro da legislação. Para isso, nós da Icon estamos à sua disposição, só entrar em contato para a gente agendar e bater um papo, marcar um horário de conversar e colocar o teu planejamento no papel para te orientar qual que é o caminho lícito onde você vai pagar menos tributo. Show de bola, né, cara? Então, ó, tá crescendo, a empresa tá crescendo, tá aumentando os negócios. Fica atento aí ao imposto, né? Olha, peraí, eu tô mudando de classe, então deixa eu bater um papo aqui com o Wagner aqui para poder ver se eu tô no caminho certo, se eu preciso de dar uma mexidinha aqui. E se tem um jeitinho brasileiro correto, né? Para poder fazer, para crescer sustentável. A grande mensagem de hoje é que há um jeitinho brasileiro lícito que você vai poder botar a tua cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, sem se preocupar com alguém batendo na tua porta de surpresa. Sem se preocupar com a Polícia Federal chegando às 6 horas da manhã e te pegando de pijama em casa. Isso aí, Wagner. Muito obrigado. Agradeço muito o seu tempo. Muito bom. O conhecimento foi muito bacana, enriquecedor a gente saber de onde que surgiu essa ideia do imposto, né? Essa percepção de valor que você falou, achei muito interessante. Se eu vejo que está devolvendo para a sociedade, eu pago, eu vou contribuir. Essa questão da gente saber, né, se cobra demais, acaba que o pessoal começa a sonegar, essa linha aí onde que acontece essa conversão, isso Inclusive, é muito legal. historicamente, é o que sempre aconteceu aqui, né? Quanto mais se cobra, menos se paga. E a gente está clamando aí para que mude um pouco aí, para poder o pessoal pagar mais e estabilizar e ficar... Que os nossos gestores públicos tenham mais inteligência para entender essa dinâmica e melhorar o país. E melhorar isso aí, com certeza. Pessoal, agradeço quem assistiu ou ouviu até aqui, né? Convidar vocês a compartilhar com os amigos aí que estão precisando dessas informações. E também deixa aqui nos comentários dúvidas, sugestão, o que você acha que a gente poderia aprofundar mais e abordar mais esse assunto. É importante para a gente. E agradecer os apoiadores, né? A Icone Contabilidade Consultiva, que está passando aqui mais conhecimento para a gente aqui, sempre atualizando a gente aqui. O pessoal da VOA Advocacia, também falamos aí sobre o direito, né, dos empresários, como que a gente tem que estar atento. A nova apoiadora agora, a Carol da Seguralta, né, onde que fala aí de seguros, que pode deixar o seu negócio aí mais
resguardado em qualquer situação que acontecer. Blindado contra as incontingências. E vai ser bem interessante que um dia a gente pode também conversar contabilmente o que a gente pode O também, aspecto seguro. né? O que é obrigado de ter seguro também, né? Outra coisa que deveria estar no seu planejamento empresarial, o seguro. Os seguros também, né? Seguro. Porque se aconteceu qualquer coisa imprevisto ali, Não dá para contar com a sorte. Quando no mundo dos negócios, nunca, né? Em hipótese alguma, mas no mundo dos negócios, menos ainda. menos ainda, Menos né? ainda. E também a Sara, né, da Canto Marcas e Patentes, que muitas vezes o empresário tá lá na frente, não registrou a marca e tem que voltar lá no início, criar uma marca nova. Criou toda uma estrutura para outra pessoa, porque não registrou a marca. Fortaleceu outra marca. Fortaleceu outra marca. Trabalhou para alguém sem saber. Porque não procurou a Sara antes. Se procura ela antes e começa já correta, aí você já começa com a estrutura certinha e é menos uma dor de cabeça, Menos né? uma dor de cabeça, né? Isso aí, pessoal. Gratidão e até um próximo episódio. Abraço, pessoal. Até a próxima.